Estamos iniciando hoje uma série de exposições na carta aos Efésios. E o título que demos para esta série é Communio Sanctorum, a comunhão dos santos. Para que pudéssemos olhar a epístola aos Efésios, não como um tratado de soteriologia, como na maior parte das vezes fazemos, ainda que com a melhor das boas intenções, mas para ler a epístola aos Efésios como uma eclesiologia fundada em Cristo e no Evangelho. Vamos falar sobre igreja, vamos falar sobre o povo de Deus, vamos falar sobre ser a herança do Senhor. Para isso vamos ler os 14 primeiros versículos que abrem a epístola. Começando pelo versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Para louvor da sua glória estamos aqui, Senhor, para cultuar teu Filho, olhando apenas para Ele, pela luz do teu Espírito, quando abrimos a palavra e ela nos é iluminada. Rejeitamos toda a possibilidade de ver o teu Filho com os nossos olhos, senão através da tua palavra, porque ansiamos usar os olhos que temos para ver teu Filho apenas quando fecharmos de uma vez por todas os nossos olhos aqui e abrirmos os olhos contigo, Senhor, e vermos o Senhor face a face. Mas enquanto esse dia não chega, que enxerguemos apenas o Senhor através da tua palavra, e que teu Filho não seja visto senão através dela, da tua palavra, e que ele não seja visto senão pela luz do Espírito que ilumina a palavra e nos permite nela ver o Filho. Que enxerguemos hoje Jesus mais uma vez
e possamos nos render a Ele em louvor. Essa é a nossa oração, Senhor. Amém. A igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Vou repetir. A igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Quem disse isso foi Charles Bridges, num livro muito interessante, ainda não traduzido para o português, chamado Christian Ministry, que vai ser traduzido, e em breve eu espero tê-lo no hall de livros a serem lidos no Formação Ministerial, pela beleza, pela grandeza que esse texto representa. A igreja é o espelho que reflete o esplendor da glória de Deus, o teatro onde as perfeições de Yahvé são exibidas ao universo. É isso que é a igreja. Um espelho. Ela não é para ser vista por ela mesma. Ela torna aquele que precisa ser visto por ser ela um espelho. Ela não é aquilo a ser visto. Ela é aquilo pelo que a única coisa que precisa ser vista é vista. A igreja é apenas um espelho. E é pelo espelho que a gente vê Jesus. A gente precisa da igreja para ver o Evangelho. A gente precisa da igreja para ver as perfeições de Yahvé. Mas a gente só vê as perfeições de Yahvé. A gente só vê o Evangelho quando a igreja desaparece. Quando ela não aparece. Quando ela é só um espelho. E o que aparece é só o Evangelho. E o que aparece é só Jesus. Isso é a igreja. A igreja é o espelho das perfeições de Yahvé. A pergunta é como a gente faz isso possível? Quando a gente resolve olhar para o espelho e não para o reflexo que o espelho nos mostra e nos revela. A gente se pergunta como Jesus pode ser visto através de mim. Como Jesus pode ser visto através desta igreja local. E aí a gente começa a se perguntar como Jesus poderia ser visto por um material tão carente de dignidade, tão carente de força, de poder, de glória. E aí descobrimos que é exatamente essa carência que torna possível o vislumbre da glória de Cristo, da graça de Cristo Jesus. É por meio da igreja e só por meio dela que nós enxergamos Jesus. Se as pessoas têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, é porque o Evangelho continua sendo pregado em nossas igrejas. Houve uma época em que Satanás entrou nos cantos de todas as igrejas para dizerem que as igrejas deveriam pregar o Evangelho nas praças públicas, porque pregar o Evangelho é só para evangelizar. A igreja precisava de conteúdos mais profundos que o Evangelho. Precisava de sermões mais amadurecidos, porque o Evangelho não é suficiente para a igreja precisa de mais substância, como se o Evangelho fosse um leitinho que a gente toma no início e depois não precisa mais. Não, o Evangelho é a fonte pela qual uma igreja ou fica em pé, ou cai, ou permanece, ou para no meio do caminho, ou chega no fim da jornada além do rio, ou morre na beira da praia. Mas como poderíamos ter uma igreja que reflete as perfeições de Yahvé
e que tornam visíveis as obras de Jesus. Apenas se essa igreja olhar para Jesus, apenas se essa igreja olhar para o Evangelho, ela precisa, portanto, estar mergulhada no Evangelho, ela precisa estar submersa nas águas do Evangelho, ela tem de estar toda ela mergulhada no Evangelho. E é sobre isso Efésios. A epístola aos Efésios é um mergulho de uma igreja na profundidade da sua missão em tornar visível Jesus e sua obra. A epístola aos Efésios é um chamado de Deus para a igreja de todos os tempos e épocas a não esquecerem o foco de Cristo Jesus. E a gente é muito levado a trocar o foco de Jesus pelas coisas que a gente, em nome de Jesus, acha que são extremamente relevantes e essenciais. Nada é mais essencial do que Jesus e sua palavra. Tudo que uma igreja precisa é de Jesus e sua palavra. Tudo que você precisa para salvar seu casamento é Jesus e a palavra de Jesus. Tudo que você precisa para subsistir ao dia mau, o dia do desespero, das dúvidas, dos sofrimentos, é Jesus e a palavra. Por isso, uma igreja que não tem Jesus e a palavra como foco, ela mesma não reflete mais a salvação, ela mesma não reflete mais a fonte da salvação, ela mesma precisa ser salva, ela mesma precisa ser alcançada, ela mesma precisa novamente deitar-se sobre as águas do Evangelho, e ser completamente lavada pelo Evangelho. Efésios é a epístola que traz a igreja sempre ao caminho do qual ela se desviou. Por isso não será diferente com a gente. A epístola aos Efésios, que muitas vezes é usada para fundamentar corretamente doutrinas como eleição, predestinação, adoção, reconciliação, remissão, redenção, todos esses temas tão profundos, tão necessários para a vida cristã. Às vezes é esquecida na sua missão primordial de colocar uma igreja nos eixos, de colocar uma igreja em ordem, de colocar uma igreja exatamente no lugar onde ela tem de estar, como espelho da glória de Deus, como um espelho que manifesta a glória de Deus, que vive para a glória de Deus, que anuncia a glória de Deus, que se curva diante da glória de Deus e não encontra maior brilho na vida do que a glória de Deus. Éfeso era uma das cidades mais ricas da antiguidade. Muitos anos, centenas de anos antes de Paulo visitar Éfeso, de Éfeso contar com presbíteros tão amáveis, tão carinhosos com Paulo, antes de contar com o pastoreio de Timóteo, de Onesíforo e de tantos outros discípulos do apóstolo Paulo. Esta cidade foi o bastião da filosofia grega, foi o bastião do pensamento grego, foi o bastião de Ártemis, a deusa mais importante desses gregos que viviam na região da Anatólia, da chamada Turquia, hoje como a gente costuma chamar. O maior de todos os filósofos que passaram por Éfeso chama-se Heráclito de Éfeso, que depois de ter descoberto as suas mais importantes ideias, resolveu descer do monte onde ele havia de alguma forma se afastar dos homens para trazer algo que pudesse trazer a verdade aos homens. Ao descer, entrega no altar de Ártemis, que hoje se encontra em escombros, e você ainda pode ver a sua obra sobre a natureza. Uma das cidades mais poderosas da chamada Anatólia, desse contexto que a gente costuma se referir ao nascimento da filosofia grega. A filosofia grega não nasce em Atenas,
não nasce na Grécia, ela nasce aqui, nasce nesse contexto de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade cheia de fortuna. Se você anda nos escombros hoje de Éfeso, de todas as cidades da Ásia proconsular, Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, todas elas Sardes, Éfeso é a mais portentosa, é a que mais você vê riqueza, é a que mais você vê a grandeza do Império Romano ali presente na sua expressão, quando o Império Romano toma tudo aquilo ali para si mesmo, e a Ásia se torna proconsular, a Ásia se torna, portanto, uma propriedade agora do Império Romano, cheia de soldados romanos, passeando uma cidade portuária. Hoje já não dá mais para ver o mar de onde você avistava, que hoje já está tudo soterrado, mas é uma cidade que quando você vai descendo da colina de Éfeso e vai chegando, você vê ao fundo onde eram os coqueiros, onde estão para lá para frente o suposto mar de onde vinham os comerciantes, uma cidade rica, poderosa. É a cidade que protagonizou não só conhecimento, sabedoria, entendimento, riqueza, mas protagonizou um dos maiores e mais importantes eventos da igreja neotestamentária. Ela presenciou o apóstolo dos gentios, que não só pregava para aqueles que conheciam a Torá, que conheciam a sabedoria que vem do alto, que conheciam o entendimento que veio da revelação de Deus e que estava na Sagrada Escritura, mas agora ele prega também para aqueles que não a conheceram, aqueles que foram treinados às virtudes, aqueles que foram treinados a viver de acordo com os padrões daquela época. Eles não sabem e não entendem como viver neste mundo que eles vivem, porque eles sempre viveram com padrões que eram diferentes daqueles que foram criados aos pés das Escrituras. Paulo entregou o Evangelho aos gentios e dentre eles os Efésios. E depois de uma despedida tão triste, com os presbíteros que amavam Paulo pelo ensino que Paulo lhes entregava, Paulo precisa seguir o seu caminho, Paulo precisa seguir a sua jornada. E depois de algumas décadas, lá pela década de 60, 62, Paulo se encontra numa situação complicada. Ele se encontra sob a custódia do Império Romano. Ele que um dia foi soldado romano, agora tem de viver acorrentado com um soldado romano que fica o dia inteiro vigiando os seus passos. E é ali que ele escreve a sua epístola. Essa epístola pode ser facilmente dividida em duas partes. Olha que coisa fácil. Capítulo 1, 2, 3, doutrina. Capítulo 4, 5 e 6, ética. Primeiro, a teologia. Primeiro, o ensino. Primeiro, a doutrina. Depois, como se vive com base na doutrina. Como se vive com base nas Escrituras. Como se vive com base no Evangelho. Como organiza a nossa vida com base no Evangelho. E como qualquer epístola que começa com a saudação, oração, ação de graças, bênçãos, e depois vem o corpo, depois a saudação final, não é diferente essa epístola aos Efésios. Paulo começa com uma saudação e com uma doxologia, diferente do que de costume ele faz, que é em geral fazer a saudação e na sequência uma oração e ação de graças. Aqui ele faz uma saudação e entre a saudação e a oração ele faz uma doxologia. E aí o nosso texto ficou fácil de entender a sua estrutura. Se nós lemos do versículo 1 ao versículo 14, nós temos, portanto, duas partes. A primeira parte, versículo 1 e 2, nós temos a saudação inicial. Nós temos, portanto, as saudações iniciais de Paulo, versículo 1 e 2. E do versículo 4 ao 14, nós temos uma doxologia. Jonas, tudo isso de versículo? Sim, tudo isso de versículo. Do versículo 3 ao versículo 14, nós temos
toda a segunda parte da nossa exposição de hoje. Por uma razão muito simples. Esse trecho todo não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. É uma frase só. Chorem os gramáticos, chorem os estilistas. Como um período tão longo, né? Fraciona esse negócio, deixa ele mais curto. Não tem negócio mais curto aqui com Paulo, não. É uma frase só, é uma rajada. Pá! É isso tudo que a gente leu, é uma frase só. E se vire para entender. Certo? Então é isso que a gente tem hoje, é o que eu tenho para vocês nessa manhã. Uma saudação e uma frase. A saudação, versículo 1 e 2. E a frase, versículo 3 a 14. Comecemos com a saudação. Diante dele está um soldado. Ele já usou aquela farda ali, viu? Ele sabe o que é usar aquela couraça toda anelada, que é para que as espadas que entram pelos espaços por onde toda armadura protege, mas não protege tanto, podia proteger das adagas, das espadas. Por cima dessa couraça, aquele soldado que não tira os olhos dele, tem toda uma armadura, com várias dobradiças que permitem ele fazer movimentos, e não dá para fazer qualquer movimento sem fazer barulho. Ele tem seu capacete, ele tem sua espada ao lado, e aquilo pesa, e dependendo do dia, é um calor desgraçado. Ele olha para os seus pés, e como a gente sabe por causa de Atos 28, os seus pés estão acorrentados. Ele está mirando aquele soldado, vendo ele cuidar do enorme perigo que aquele cidadão representava para a sociedade. Olha para aquele soldado e pensando: meu Deus, eu já fui isso um dia. Um dia eu lutei por esse império. Um dia eu vesti a armadura para conquistar os objetivos desse império. Um dia eu batalhei por Roma. Um dia essa armadura foi minha. Eu sei o que é estar deste outro lado da história. Eu sei o que é ter um prisioneiro sob custódia. Eu sei o que é dizer para um bando de soldados: faz isso e eles fazem, aos outros fazem aquilo e eles também fazem. Eu fico imaginando a grande oportunidade que o apóstolo dos gentios tem diante daquele soldado. Já que eu vou ter essa companhia inóspita, já que não vou conseguir fazer nada sem que esse cidadão seja a minha sombra, como eu preciso de ajudantes, quem sabe Onesíforo, quem sabe quem estava ali com Paulo, mas qualquer amanuense, qualquer um que possa escrever, assim: escuta, vem cá, eu preciso de alguém que me ajude aqui. Eu vou ditar uma carta, mas eu quero que você dite eu vou ditar essa carta para uma igreja, e eu quero que você esteja aqui, você vai escrever tudo que eu vou ditar aqui agora. E o soldado vai ouvir. Vai ouvir tudo isso aqui. Como todos nós hoje vamos ouvir. E então a carta começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. A saudação não começa de qualquer jeito. A gente sabe que Paulo é criterioso com saudação. Vocês já estudaram aqui Romanos, e vocês viram o que ele fez com uma saudação em Romanos. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando ele está escrevendo uma saudação. E quando uma saudação é breve,
a gente tem que ter mais atenção ainda, porque as poucas palavras precisam ser sopesadas com o máximo de atenção. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não pela vontade própria que ele tem, não porque ele quer, não porque ele deseja, mas por causa da vontade de Deus. Se Paulo é apóstolo de Cristo, é por causa da vontade de Deus. Não somente isso, ele é um apóstolo de Cristo por causa da vontade de Deus, se dirigindo aos santos que vivem em Éfeso. Os santos que vivem em Éfeso, a gente vai descobrindo ao longo da carta. São os destinatários. São aqueles para quem Paulo está escrevendo a carta. Toda a igreja em Éfeso, toda ela é constituída de santos. Santos para Paulo são aqueles que imitam a Deus. São aqueles que seguem os passos de Deus. São aqueles que buscam a semelhança divina. Não conseguem viver suas vidas apenas conhecendo o Evangelho, mas porque conhecem o Evangelho, desejam ser santo, como santo é o Deus do Evangelho. A estes santos que desejam ser como Deus, que é santo, Paulo escreve a epístola, sabendo que não são apenas santos que querem imitar a Deus, mas que também manifestam a sua fidelidade, são fiéis, são fiéis em Cristo Jesus. Eles têm fidelidade em Cristo Jesus. Eles não estão localizados fora de Jesus, mas estão localizados em Jesus. Quem conhece Paulo, conhece os textos de Paulo, sabe o poder dessa preposição em. Estar em Jesus é diferente de estar em Adão. Há um livro maravilhoso escrito pelo Dr. Shedd, foi a grande tese dele, chamada Solidariedade da Raça, onde ali ele apresenta o estudo da vida dele. Foi encontrar nas Escrituras, nessa partícula em, a solidariedade da raça. Ou a raça está em solidariedade a Adão, ou ela está em solidariedade a Cristo. Ou ela estará representada por Adão, ou ela estará representada por Cristo. Ou ela estará em Adão, ou ela estará em Cristo. E estes santos são fiéis, não porque eles são fiéis em si mesmos, eles são fiéis porque são fiéis em Cristo, porque Cristo é fiel, porque Cristo se mantém fiel, porque Cristo os representa. A igreja não é santa por causa de suas obras, a igreja não é santa porque ela gostaria de ser santa, a igreja é santa porque Cristo é santo, e porque não há igreja que não esteja em Cristo, e tudo aquilo que está em Cristo é tão santo quanto Cristo. É porque eles são fiéis em Cristo que eles são fiéis. É aquele momento que você diz assim: glória a Deus, eu posso fazer parte dessa igreja, não é? Porque se fosse fiel, acho que todos nós ficaríamos muito decepcionados nessa manhã e nos perguntaríamos como fazer parte
dessa igreja de santos e fiéis. Mas a mensagem não para por aí. A saudação termina com Paulo dizendo que a graça e a paz de Deus, graça é Hesed, é a misericórdia de Deus, é a ação divina em derramar sobre alguém o que alguém não merece. E do outro lado, Shalom, aquilo que se perde no Éden, aquilo que se perde quando está fora do espaço onde Deus está. Quando não se está em Deus, não se tem nem graça, nem paz. Só a paz quando estamos em Cristo, só a graça quando estamos em Cristo, só provamos da graça quando estamos em Cristo. Ele é o nosso jardim. Se estamos nele, nada nos falta. Se estamos nele, temos tudo o que precisamos. Se estamos nele, estamos protegidos. Se estamos nele, temos misericórdia dos céus e temos a paz que tanto buscamos fora dele, sem sucesso. Nele encontramos a paz que precisamos. Por isso a pergunta é geográfica. A pergunta da saudação é geográfica. Onde está você? Se estamos em Adão, temos experiências que decorrem do nosso estar em Adão. Se estamos em Cristo, provamos das experiências daqueles que vivem em Cristo. Por isso a pergunta é: onde você está? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dada a saudação, o que todo mundo espera, que agora Paulo chegue, como ele faz nas outras cartas, e diga: olha, eu estou sabendo por causa disso que está acontecendo isso, por isso oro a Deus, para que vocês sobrevivam a essas tentações, para que vocês resolvam os problemas tais e tais e tais e tais. Mas não é isso que acontece. O que acontece quando ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês? O que segue após isso é um cântico, é um louvor, é uma adoração. Se você leu Romanos, você sabe que Romanos, como a gente estudou aqui, também é dividido em duas partes. Uma parte teológica e uma parte ética. E você lembra como que termina a parte teológica? Com doxologia. Ele termina cantando, ele termina apontando para a profundidade da riqueza, da sabedoria deste Deus que faz as obras que faz. Aos Efésios, ele não começa a doutrina com doutrina, ele não começa a doutrina senão com louvor, com doxologia, com uma bênção. E essa doxologia, ela é impressionante, porque é numa frase só que ele vai dizer tudo aquilo que realmente importa na vida de uma igreja. É numa frase só que ele vai dizer tudo que uma igreja precisa saber para poder entender a doutrina e ser conforme a doutrina, para entender o evangelho e viver conforme o evangelho. Do versículo 13 ao versículo 14, uma frase só, um tiro só. Um todo, mas que tem suas partes, que conseguimos identificá-las, conseguimos saber as suas partes, mas não conseguimos separá-las. Por isso é uma frase. Não posso tirá-las dessa linha, porque se eu tiro dessa linha toda, elas sozinhas, sendo analisadas à parte, elas já não são mais o que elas são na linha. Elas não podem ser tiradas, citadas separadamente. É como se eu estivesse dizendo para você que você vai errar todas as vezes que você citar um desses versículos isoladamente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se você pega o versículo 5 e cita o versículo 5, o que eu estou dizendo para você é que você cometeu um sacrilégio, você cometeu um pecado, você precisa se arrepender do seu pecado, para você não ser lançado numa fogueira. Estou exagerando, só para dizer que
não faz sentido você dizer partes desse versículo sem levar em consideração a frase toda, o tiro todo, o todo do qual ela faz parte. E esse todo é constituído de 3 louvores. Por exemplo, o versículo 6, para louvor da glória de sua graça. Versículo 12, para louvor da sua glória. Versículo 14, em louvor da sua glória. Quem olha 3 manifestações de louvor assim, vai pensar no mínimo o seguinte: poxa, Paulo entende de retórica, porque em retórica a gente aprende que tudo aquilo que é 3 é mais agradável à compreensão e mais agradável àquilo que a gente quer aprender. Por isso que o tal do sermão dos 3 pontinhos acaba sendo sempre eficiente, porque quando você diz os 3 pontinhos, todo mundo sempre aprende os 3 pontinhos. Quando você oferece um sermão com 2 pontinhos, a pessoa fica assim: é meia boca, um sermão 2 pontinhos. Se o cara apresenta 4 pontinhos, exagerou, passou do limite. Mas se é 3, teve começo, meio e fim. Então as pessoas acham que Paulo está usando retórica. Paulo está sendo trinitário e não retórico. E para você entender esses 3 louvores à Trindade, eu preciso que você comece comigo analisando 3 bênçãos de uma só vez. É uma bênção que você recebe triplamente. Uma bênção do Pai, uma bênção do Filho e uma bênção do Espírito. Observe o versículo 3, apenas o versículo 3 por enquanto. O versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa bonita. Bendito seja o Deus e Pai nosso. Não, o que ele está dizendo? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é nosso? Jesus. Mas veja, pouco atrás, para aqueles que são mais atentos, perceberam que o versículo 2 da saudação, Paulo diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. Por que Deus aqui aparece como nosso Pai e no versículo 3 como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Por que a gente pode dizer com todo vigor, Deus também é nosso Pai? E preste atenção, um pezinho maiúsculo, olha para sua Bíblia aí. Não é um pezinho minúsculo, é um pezinho maiúsculo. Por que você pode dizer que o mesmo Pai de Jesus Cristo é também seu Pai? Porque a Bíblia diz que todos aqueles a quem Deus os fez santos porque estão em Cristo. Se estamos em Jesus, recebemos tudo o que é de Jesus, inclusive o status de filho de Deus. Mas não vai sair por aí dizendo que você não foi gerado. Melhor dizendo, que você foi gerado, mas não foi criado. Que você é o único gerado do Pai. Eu sou unigênito. E também o chamado monogenes parato patrós. O único gerado do Pai. Não, você não foi o único gerado do Pai. O único gerado do Pai continua sendo Jesus Cristo. Mas porque você está nele, você também se torna filho de Deus. Paulo sabe isso porque ele aprendeu com os romanos e não com os hebreus, não com os judeus. Um filho adotado é tanto filho quanto aquele que é, digamos, legítimo, por falta de uma outra expressão. Não vai haver diferença nenhuma no dia da herança entre o filho que vem da mãe, do ventre da mãe, e o filho que foi adotado pela família. Se a gente vê, por exemplo, 2 irmãos brigando com herança nos evangelhos,
E aí você vê de repente um chegando dizendo: Jesus, manda o meu irmão da parte que me cabe, porque ele sendo o mais velho, ele tem que receber mais. E o mais novo recebe menos. E aí o mais novo fica com raiva, ele diz assim: não, eu quero receber igual. E aí não pode, porque a lei está dizendo que o mais velho tem que receber uma porção maior. Então você tem uma diferença de proporções na herança. Então ele chega para Jesus e diz: Jesus, manda o meu irmão dar a parte que me cabe. E Jesus: acaso eu sou algum juiz para julgar a sua causa? E aí Jesus conta toda a história lá, né, do avaro, né, ou do avaro, daquele que é avarento, daquele que no dia em que busca tanta fortuna, esquece o mundo à sua volta, é como o louco, né? No dia que chega a morte, Deus vai pedir a sua alma, e o que você entregará, e o que você deixará. Mas enfim, o que nós vemos aqui é um Paulo que sabe muito bem que a adoção, sobretudo no contexto dos Efésios, no contexto romano, ela oferece para aqueles que são filhos a mesma herança. Porque está em Cristo, nós somos filhos de Deus e provamos dos mesmos benefícios da relação que o Pai, Deus o Pai, tem com seu Filho Jesus. A começar pelo fato de podermos chamá-lo de Pai com P maiúsculo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, e na sequência com todas as bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais é também bênçãos do Espírito. As bênçãos espirituais são aquelas bênçãos do Espírito na vida da igreja. Uma igreja não subsiste sem essas bênçãos espirituais, sem o dom do Espírito, sem a ação do Espírito, sem a bênção de contar com a presença do Espírito, que é aquele que foi prometido, aquele que a igreja anseia, aquele que a igreja precisa para fazer com que Jesus e sua obra seja cada vez mais conhecido. Então logo no versículo 3, a gente vê: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é, com todas as bênçãos espirituais. Veja, nas regiões celestiais. Cuidado, não é o céu que você vê o passarinho, não é o céu também que você às vezes imagina ser o céu dos anjos, é o céu daquilo que é da ordem espiritual. O que é da ordem espiritual? O que é essa região celestial em Cristo? É a região onde nós entendemos em que a vida humana não se reduz apenas à materialidade. Nós também lidamos com dimensões espirituais na nossa vida. A gente sabe o poder espiritual do pecado contra a vida de um crente de uma igreja. A gente sabe que o pecado não só nos agride fisicamente, mas nos agride espiritualmente. Há uma dimensão espiritual na nossa caminhada, na nossa jornada no mundo. E às vezes nós esquecemos disso. E às vezes esquecemos porque a experiência pregressa que tivemos com as bênçãos espirituais, tal como elas foram pregadas e nos ensinadas no passado, não correspondem com as reais experiências do Espírito que uma igreja precisa ter. E aí bloqueamos, achamos que a ação do Espírito não é necessária na vida da igreja, não é necessária na vida de um pregador, não é necessária na nossa maneira de ler as Escrituras. O Espírito Santo é fundamental na vida da igreja, e sem Ele, uma igreja não vê Jesus. Sem Ele, uma igreja fica nas trevas. Jesus está ali, mas ela não vê. Ela tem olhos para ver, ela não é como alguém que é cego e não vê. Ela tem olhos para ver, Jesus está presente, mas ela não consegue enxergar enquanto o Espírito de Deus não a ilumina, enquanto o Espírito de Deus não traz luz. São as obras do Espírito que a gente precisa para ler as Escrituras, e não só ler as Escrituras como um texto que fala a nossa cabeça, a nossa inteligência, mas um texto que atravessa a nossa alma, atravessa nosso coração, nos transforma de fato.
As bênçãos espirituais representam a ação do Espírito na vida da igreja. Por isso Paulo começa logo essa primeira rajada de Efésios, já chamando a atenção para que a igreja perceba que ela é fruto da ação do Pai, do Filho e do Espírito. E essas ações estão todas coordenadas. Todas coordenadas. Coordenadas de uma tal maneira que na sequência Paulo vai apresentar as bênçãos que essa igreja recebeu do Pai, as bênçãos que essa igreja recebe do Filho, e conclui com as bênçãos que ela há de receber do Espírito. Observe do versículo 4 ao versículo 6. Antes da fundação do mundo. Onde a gente está aqui então, gente? Antes da fundação do mundo, antes da criação. Não é antes de você nascer não, filho. É antes de tudo isso aqui. E sempre que, gente, todo mundo quer saber o que era o mundo antes do mundo. E ninguém consegue saber nada do que era o mundo antes do mundo. Ninguém consegue imaginar um negócio desse. Certo? A gente fica se perguntando, a gente quer saber o tempo todo o que acontecia antes da criação do mundo. Não era reunião de presbitério, fiquem tranquilos. Não há igreja, não há povo, não há nada para se deliberar. Mas o que acontece, sem sombra de dúvidas, é a plena satisfação do Pai no Filho, do Filho no Espírito, do Espírito no Pai. Não é uma trindade que diz assim, vamos fazer então uma coisa incrível, um mundo, né? Bota um monte de gente estúpida dentro dele para fazer um monte de besteira, para tornar a nossa vida mais emocionante. A gente vai fazer algumas coisas diferentes, e a gente vai ter um mundo diferente. Que legal, imagina, agora pode inventar inclusive um Satanás para ser a nossa nêmesis. Que legal, vamos fazer isso então. Mas para isso dar certo, vamos colocar ali um homem, que tem que ser fraco mesmo, para que ele caia, e aí pronto, vai dar tudo certo para a gente. É isso, maravilhoso. E aí a gente deixa ele, todo mundo apostando as fichas nele, não é? Porque ele é o grande homem, mas ele vai falhar. Mas a gente já tem um plano B, vamos deixar o plano B preparado. Se caso ele resolve ir contra a gente prepara um plano B. O plano B, o Pai, o Filho, o Pai e o Espírito olhando para Jesus. Agora eu vou ter que fazer. Não tem nada disso, irmão. Isso é tudo caraminhola, isso é tudo gente que não conhece a Bíblia, que fica falando um monte de coisa que não tem nada a ver. A gente não sabe nada da eternidade, nada. Quando o sujeito que estava fazendo aula com Agostinho perguntou para ele o que Deus fazia antes da eternidade, Agostinho disse para ele, preparava o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Não tem o que fazer, não tem. Você não vai conseguir descobrir nada disso. Você só consegue especular. Especular o que veio antes é o que a gente faz também com o que vem depois. E que gente que especula o que vem depois é tão doida quanto gente que especula com o que vem antes. Você não tem como falar sobre isso. Você só pode falar o que a Bíblia está dizendo. E o que a Bíblia está dizendo? Que antes de tudo isso aqui, antes da fundação do mundo, o que Deus fez? Nos escolheu. Jonas, estava tão bom, sermão. Vai falar de eleição agora na igreja? Eu estou no melhor lugar para falar de eleição, não? O melhor lugar é a igreja. Veja, Paulo faz questão de contrastar, veja. Se a gente tem o antes da fundação do mundo para o Deus que escolhe, a gente tem um Deus que nos predestinou em amor. Ele escolhe antes da fundação do mundo e nos predestina em amor. Eu não posso separar essas coisas. Eu não posso simplesmente analisar uma e esquecer o outro lado. Ele é o Deus que escolhe, mas Ele escolhe desde a fundação do mundo o quê? O que Ele está escolhendo? O sujeito que aprendeu um pouquinho de doutrina da graça, né? Assim, escolheu os eleitos, enche a boca para falar, os únicos crentes de verdade, os únicos que vão para o céu. E quem são eles? São sempre os calvinistas. E é impressionante porque não há nada mais anticalvinista do que você acreditar que uma pessoa é eleita porque é calvinista.
ser eleita por algo muito mais honroso do que ser calvinista. Você vai ter, você que é calvinista como eu, você vai tomar um monte de susto lá no céu. Você vai encontrar umas pessoas que você não gostaria. E sabe o que é interessante? Elas vão dizer o mesmo de você. Sabe por quê? Você mesmo, se olhasse bem fundo no espelho, você se perguntaria se você merece o céu. Aliás, se você é um calvinista, você saberia que você não deveria estar lá. Já começa por aí. E é interessante como a gente vai virando o jogo hoje. E vai transformando uma doutrina maravilhosa, bela, cheia de esperança, de amor. Que fala de um amor que começou antes da fundação do mundo. Uma doutrina de amor, de graça, de misericórdia, de uma fidelidade que atravessa a eternidade e chega até hoje, até nós. Numa disputa para saber quem está certo e quem está errado. Vai para o inferno. Tem que ir para o inferno. Deus, e o pior, sabe o que acontece? Deus não vai atender minha oração. Eu vou ter que encontrar o calvinista da jaula no céu também. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a eleição, quando ela é observada fora do amor de Deus, fora da eternidade, ela é vista como a gente escolhendo pessoas para participarem da nossa festa de casamento, da nossa festa de aniversário. E a gente é tão bacana para escolher as pessoas para a festa, né? Sempre a gente escolhe todo mundo, né? Ninguém é Roberto Carlos no dia do casamento, viu? Tem 1 milhão de amigos, essa história toda. Na hora ali você vai escolher quem você quer, você vai escolher para sua casa quem você quer, você vai escolher, você escolhe, tem seus critérios mais malucos da vida, porque você escolhe pelos motivos mais banais. Gosto porque simplesmente fui com a cara. Imagina, meus irmãos, se Deus escolhesse você assim. Gosto porque fui com a sua cara. Meu irmão, tinha uns irmãos aqui que estavam já desesperados mesmo. Não é, entende? Quando a gente começa a analisar a eleição sem perceber que a eleição não está ligada a um indivíduo, mas a uma história de uma herança, e que ela está ligada não a você ir para o céu, mas a um Cristo com um povo, há uma história de amor entre o verdadeiro príncipe encantado e a princesa, que é Cristo e sua igreja. A história é outra. A eleição é como Deus, desde a fundação do mundo, olhou para o seu filho e disse: eu escolhi uma noiva para você. Eu escolhi uma noiva para você. E aí você olha no espelho e diz assim: Senhor, eu sou a noiva mesmo? Seu dedo é podre, Senhor. O Senhor está escolhendo muito mal. Porque quando a gente vê os critérios, tenta imaginar qual é o critério da escolha de Deus, no mínimo a gente acha que esse critério não está indo muito bem. Porque se a gente está fazendo parte dessa festa, a gente precisa saber por quê. Se a gente não se considera merecedor dela, ou alguém aqui consideraria merecedor da graça, do amor de Deus. A eleição é uma história de amor, de um Deus que antes da fundação do mundo, por critérios que nós desconhecemos, escolheu, não de acordo com os nossos méritos, não de acordo com o nosso ser, não de acordo com a nossa maneira de ser. Ele escolheu de uma maneira sábia, inteligente, que nós não conseguimos captar, não conseguimos compreender, mas escolheu também de uma maneira boa e justa aqueles que seriam a igreja, o povo de Jesus, o seu Filho. Veja o que Paulo diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. E Ele nos escolheu onde? Deus olhou assim: vamos fazer uma prévia aqui, é um boneco do mundo, tá? Projeto. Vamos fazer um boneco aqui. São quantos milhões e miríades de seres humanos são esses? Vamos ver aqui esse primeiro um boneco. A gente não virou pó, não saiu do pó da terra, não virou nada aqui. Só boneco. Olhando essa quantidade aqui, vendo por critérios tais. Bom, vamos separar isso aqui. Esses aqui vão e aqueles não vão. A Bíblia está dizendo que Ele escolheu nele. O critério não está fora dele.
Não existe critério alheio a Ele mesmo. A base que está sendo usada para escolher a noiva de Jesus é o próprio Deus. O critério é Ele mesmo, está nele mesmo. Nele, o povo de Deus foi escolhido. E foram escolhidos com uma finalidade: serem santos e irrepreensíveis, santos e fiéis, imitadores de Deus. Em amor, nos predestinou. Ele não só elege, mas a escolha é para um destino. E o destino é muito claro. Nos predestinou, em primeiro lugar, para Ele. Ele escolhe nele e para Ele. Mas com uma finalidade. Embora Ele escolha desde a fundação do mundo, nele, aqueles que serão a noiva, Deus também predestina para Ele aqueles que viverão para ser santos e irrepreensíveis. Mas veja, com um propósito muito claro. Versículo 5: nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor de sua glória. Observe que é para o louvor da sua glória, que Deus não somente em amor, nos predestina para Ele. O que uma pessoa que ama não quer, senão o seu amado nele, com Ele. Ele predestina para Ele, com o fim de ser como Ele, santo, irrepreensível. Mas isso Ele faz por meio do Filho, por meio de Jesus, adotando. A adoção é uma coisa extraordinária, porque antes da fundação do mundo, Deus já nos concebia como seus filhos, por meio de Jesus. A igreja é o corpo daqueles que são os filhos amados de Deus, amados nele, desde a fundação do mundo. Você sabe o que é amar alguém desde antes de você ter nascido? É impressionante como o texto com clareza mostra para a gente na sequência, que não somente esse amor do Pai está expresso na escolha e na predestinação, como esse amor está expresso também no Filho. E agora é a bênção do Filho, se a bênção do Pai. Que coisa maravilhosa, né? Aí é aquele momento que a gente tem que pensar mesmo, né? Oh, que coisa interessante, a gente vai receber agora as bênçãos do Pai. E a primeira bênção, eleição. A segunda bênção, predestinação. E você achando que era o carro do ano, você achando que era na sua conta bancária, você achando que era a cura, que era um namorado, uma namorada, casamento, blá, 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 blá. Vem Paulo e diz assim: a bênção que eu tenho para dar para vocês hoje, que a bênção de Deus é eleição e predestinação. Veja como isso é contraditório com a nossa natureza. Aquilo que é para soar uma bênção, para muitos soa como confusão, para muitos soa como arrogância, para muitos soa como algo difícil de entender, difícil de compreender. Mas Paulo está dizendo é uma bênção. A segunda bênção, que é a bênção do Filho, é uma bênção concedida pelo Filho que é chamado de amado. Amado com a letra maiúscula aí, veja. Para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente. Onde? No amado. Nele temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ou seja, se no passado Ele tinha nos escolhido, nos predestinado, aí é o auristo, é a coisa acontecida mesmo. Agora a gente está diante de algo presente. O que o Filho está fazendo? O Filho está redimindo, o Filho está remindo, Ele está ao mesmo tempo restaurando a nossa comunhão com o Pai, mas Ele também está pagando um preço alto. A remissão é um preço que é pago pelo sangue de Jesus. Paulo vê nisso a sabedoria, Paulo vê nisso o entendimento da graça divina, e na sequência conclui dizendo que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento.
Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, e Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. A segunda bênção é uma bênção em que nos reflete a redenção de Jesus Cristo e a remissão dos nossos pecados. Fomos redimidos, fomos restaurados na nossa ordem com a relação com o Pai, tudo por causa da obra de Jesus. Mas essa obra de Jesus, ao mesmo tempo que redime, ao mesmo tempo que faz a remissão dos nossos pecados, é uma obra que revela o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? O mistério que nós vamos descobrir ao longo dessa epístola não é o mistério daqueles que são igreja e daqueles que não são igreja. É o mistério dentro da própria igreja, entre aqueles que são judeus e aqueles que são gentios. O mistério de que a vontade de Deus foi fazer um povo, e esse povo, hoje, não é só o povo que foi escolhido como no Antigo Testamento, o povo de Israel, mas é agora a igreja, uma igreja gentílica, uma igreja agora que não é mais formada apenas por judeus, mas é a igreja agora de judeus e gentios, e esta é a igreja de Deus, esta é a nação de Deus, este é o povo de Deus. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. E que propósito era esse? Fazer convergir todas as coisas em Jesus. Uma igreja que não consegue convergir todas as coisas em Jesus, que não consegue ver na eleição, na predestinação Jesus, não consegue ver na remissão, na redenção dos pecados Jesus, não consegue ver na obra do Espírito Jesus, ela não vai ter nem o Pai, nem o Filho. Em Cristo, veja o que Paulo vai dizer: fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. A bênção de Cristo é a bênção de sermos redimidos, a bênção de sermos restaurados por causa de seu sangue, mas é a bênção de também descobrirmos que a eleição não é só para o povo do Antigo Testamento, não é só para o povo de Israel. A eleição diz respeito a um povo que agora não é mais judeu e gentil, mas é o povo de Deus, a igreja. Você não tem mais uma distinção, você tem um único povo, você tem o povo de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Somos o povo de Deus, somos a herança de Deus, somos aquilo que Deus sonhou desde a eternidade. Isso só é possível porque desde a eternidade o objeto do sonho divino é sempre o Filho e a sua noiva. Veja que coisa curiosa, não há nenhum momento em que ele fale do povo, em que ele fale dos escolhidos, em que ele fale dos predestinados, que não esteja em Cristo, que não seja para Cristo, que não seja por meio de Cristo. Em Cristo nós somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, para louvor da sua glória. A terceira e última bênção: nós os que de antemão esperamos em Cristo, veja, recebemos a bênção do Pai, estamos debaixo da bênção do Filho que nos redimiu e que nos revela o grande mistério, que o Evangelho é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E então recebemos a terceira bênção: nele também vocês. Olha que coisa curiosa, quem são esses vocês? Que até agora a gente está vendo só nós. E você estava se incluindo nessa história, ó, coisa como ser atrevido. Você estava achando que era sobre você. E é esse o mistério que Paulo está tentando revelar para mim e para você. Não tem esse nós aí, nós somos os vocês. Olha a coisa como é dita aqui: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, o Espírito da promessa. Observe que Paulo está falando daqueles que primeiro receberam a palavra, que creram em Jesus Cristo, não é porque eram judeus, mas porque creram em Jesus Cristo, e porque esperando pelo Cristo, receberam Cristo e creram no Cristo. E agora vocês que ouviram o Evangelho, e vocês que creram no Cristo, agora vocês também são essa herança que nós lemos no nosso portal, que antes dizia ser a nação de Israel, mas que agora é o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a herança de Jesus, e foi isso que Jesus fez, te incluiu, me incluiu nessa história maravilhosa. Nós estamos incluídos na história da salvação. Você está na promessa de Deus, você está na história do povo de Deus, você é povo de Deus, você é filho de Deus, você foi adotado por Deus, tanto quanto o judeu que crê em Jesus. Não há mais diferença entre judeu e gentil. Todos aqueles que creem em Jesus, estão todos eles enxertados na árvore que é Jesus. Todos eles estão enxertados na videira que é Jesus. Jesus é a razão do seu povo. O seu povo nasce de Jesus. É de Jesus que vem o povo. É de Jesus que o povo nasce, surge, se faz. E qual é a garantia que nós temos de tudo isso? Como é que você pode saber que você é a igreja? Como é que você pode saber que você é herança do Senhor? Como é que você pode saber que você é propriedade do Senhor? Essa é a terceira bênção, a bênção do Espírito Santo. A Bíblia diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. O selo é aquilo que garante, não é? Pensa que é a marca. Quando você tem um escravo, que depois de 7 anos em Israel, segundo a lei do levirato, precisa ser liberto, e o seu senhor o liberta, ele pode viver sua própria vida. Mas se ele ama tanto o seu senhor, que gostaria de continuar servindo a casa do seu senhor, ele então diz ao seu senhor, para que ele fure com uma só vela suas orelhas, para que ele possa continuar sendo servo desse senhor, agora não mais por obrigação, mas porque quer, por vontade própria. Esse sinal na orelha precisa ser dado para que as pessoas saibam que aquele escravo, aquele servo, não é servo por obrigação, ele não está sendo obrigado a servir, ele serve porque ele deseja ser servo do seu Senhor. Houve uma marca, um sinal, um selo. Há uma marca, o Espírito Santo, com o seu testemunho no nosso coração, sela que somos filhos de Deus. Sem o selo do Espírito Santo, a sua convicção sobre sua salvação treme. É este selo que garante o tempo todo, o testemunho interno do Espírito, que você é filho de Deus. Mas ele não apenas nos dá o selo do Espírito da promessa, o Espírito que foi prometido por Jesus, que disse: eu não vos deixarei sós, vos enviarei o Consolador. Ele não só sela, mas ele é também o penhor. Olha que coisa curiosa, ele não está fazendo assim, Deus não está fazendo, o que Paulo está dizendo é que Deus não está fazendo assim, eu vou te dar aqui, veja, um pedaço de terra, para garantir a você que aquilo que eu estou prometendo você vai receber no futuro. Quando você receber o que eu vou te dar, você me devolve a terra, porque a terra é só um penhor, a terra é só uma garantia de que eu vou cumprir minha palavra. Isso é o que a gente geralmente faz, não é? A gente quer uma garantia, a gente dá algo que a gente quer depois de volta, mas a garantia que o penhor que nos foi dado, não foi um terceiro, não foi algo que Deus vai trazer de volta. Deus deu o Espírito como penhor, sabendo que no final das contas, ele também faz parte da grande herança de Deus para o seu povo. Ou seja, ele não só é a garantia de que aquilo que Deus falou ele vai cumprir, mas ele nunca vai ser removido da vida do povo de Deus. Ele nunca vai ser retirado da nossa presença. Não haverá um dia da nossa vida que o Espírito Santo não estará presente. Não haverá
Não se importe qual seja a época, o Espírito Santo não se ausentará. Seja o seu último respirar nesta vida, o Espírito Santo não se ausentará. Seja quando você fechar os seus olhos, e hoje eu preciso dizer isso mais do que nunca, seja porque você fechou os seus olhos, seja porque você imediatamente abriu os seus olhos, e não vai ficar dormindo não, vai abrir os olhos e já vai ver o seu Senhor na glória, vai ver o seu Senhor no dia que fechar os seus olhos, sabendo que o seu Senhor está à sua espera. É diante deste Deus que o Espírito Santo também estará ali com você. Não haverá na terra, no céu, nem absolutamente nenhum momento em que o Espírito Santo te deixará a só. Nunca mais depois do selo do Espírito Santo você estará sozinho neste mundo. A promessa é de que não haverá absolutamente solidão para você. O mundo pode te abandonar, as pessoas deste mundo podem te abandonar, uma igreja pode te abandonar, um pastor pode te abandonar, tua família pode te abandonar, teus filhos podem te abandonar, teus amigos podem te abandonar, mas Deus não te abandonará. E a prova, o penhor que Ele te deu para que você saiba que você nunca estará sozinho, é a presença do Espírito em sua vida. Por isso você vai sentir a solidão todas as vezes que você não perceber que o Espírito está na igreja. É aqui que o Espírito Santo habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 diz isso, foi o que nós lemos na semana passada com a pregação do Cordeiro. Não sabeis que sois vós santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Todo aquele que destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus, que não é você, 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 mas sois vós, é sagrado. Deus habita em você enquanto indivíduo, e essa é uma experiência completamente distinta da experiência de provar dos dons celestiais, como está em Hebreus capítulo 6, quando eles são manifestos na vida da igreja. Fora da igreja você não vai perceber a ação do Espírito com o povo de Deus. Você vai perceber a ação do Espírito dentro de você, testemunhando o tempo todo, mostrando para você está em pecado, você precisa voltar para Jesus. Você não está olhando para Jesus, você está esperando que os homens façam você feliz, você está esperando que o dinheiro te faça feliz, você está esperando que sexo te faça feliz, você está esperando que dinheiro, riqueza te faça feliz, você está esperando das coisas deste mundo felicidade, e o Espírito Santo vai estar gritando para você: sua felicidade está em Jesus. Procure Jesus, ame Jesus, adore Jesus, louve Jesus. É o louvor dele, é para a glória dele que você foi feito, e você só vai ser feliz se você adorá-lo, se você comungá-lo. O que você está fazendo aí na sua casa que você não foi para a igreja? Porque você não está com os seus irmãos? Porque você não está com a família de Deus? Porque você não está cultuando ao Senhor? Porque você desistiu de acreditar que o Espírito de Deus habita no povo de Deus, e que coisas impressionantes acontecem quando a igreja está reunida. O Espírito de Deus está aqui, pessoas estão ouvindo essa palavra, e é o Espírito de Deus que está transformando. Não é a oratória de uma pessoa, não é o vocabulário de uma pessoa, não é o texto, não é a palavra de uma pessoa. O que está transformando é o Espírito Santo, porque pessoas vão sair daqui, vão ouvir esse sermão e vão continuar frias, vão sair daqui e vão continuar pecando desgraçadamente, e nesse mesmo dia pessoas ouviram o mesmo sermão e foram transformadas, porque não é a oratória de um pregador, mas é o poder do Espírito. Ele é o penhor de que Deus não mentiu. Se você se furta desse penhor, você colocou as suas esperanças em lógica, botou as suas esperanças na racionalidade. Você acha que Deus vai cumprir por causa da lógica. Mas outra coisa maravilhosa é você confiar nas promessas do Senhor.
porque você sabe que Ele está aqui. Sabe qual é a diferença entre um crente liberal e um crente de verdade? O crente liberal, quando você pergunta assim, né? Deus está aqui? Ele vai dizer assim, cara, eu sinto que Deus está aqui. Eu estou sentindo a presença dele, mas tem gente que não sente. Pronto, você está diante de um liberal. O que define a presença de Deus? Ele sentir. Se ele sentiu, Deus está presente. Um crente, quando alguém pergunta, Deus está aqui, ele não pensa duas vezes. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, vai olhando as pessoas à sua volta. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. E a gente olha para um lado, olha para o outro e diz, Deus está aqui. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Mas Jonas, eu não estou vendo. Você não vê um monte de coisa, inclusive seu cérebro. E nem por isso você é desprovido de cérebro. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Esse é o penhor. Mas você sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que você sai daqui dizendo, uau, o Espírito Santo é o penhor. E eu estava esquecendo ele. Que tradicional é assim, né? Tradicional, quando ouve a palavra do Espírito Santo, já vê, eu não quero nada disso não, e etc. Isso aí está estranho. Está estranho, né? Não quero. Então, veja, quando a gente escuta a palavra do Espírito Santo, a gente fala assim, puxa, acho que eu preciso rever. Vou rever. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar mais o Espírito Santo. Bem, resposta errada. O Espírito Santo vai olhar e falar assim, meu filho, que mundo você vive? Não busque a mim não. Não sou eu sou apenas o enviado. Você não viu o que ele falou não? A promessa dele quando ele te selou foi essa, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós um outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, que o mundo não vê. Ele vai ensinar a vocês todas as coisas que vos tenho ordenado, porque ele não falará de si mesmo, mas falará daquele que o enviou. Não espere do Espírito Santo aquilo que você só vai encontrar em você, vontade de falar sobre si mesmo. O Espírito Santo não tem a menor vontade, a menor carência de pensar em 24 horas sobre ele mesmo. Ele tem algo muito glorioso para pensar, que é o Filho, que é o Pai. E o Pai tem algo glorioso para pensar, que é o Filho, que é o Espírito. A pergunta é, a quem nós estamos buscando? Se você busca Jesus, você está cheio do Espírito Santo. E você não precisou nem rodar, não precisou nem fazer muita coisa. E está cheio. Você está tão cheio que você tem que até se controlar para não rodar. Oremos. Pai querido, a gente não sabe lidar com as bênçãos dos céus. A gente transforma uma bênção como eleição e predestinação em disputa teológica para botar no inferno quem a gente acha que está errado. A gente transforma a bênção da remissão e do perdão dos pecados em uma maneira de dizer que nós precisamos de Cristo para poder fazer as coisas que nós realmente gostamos. Então a morte de Jesus só serve para potencializar nossa idolatria. Transformamos a bênção do Espírito, que é a confirmação de que Deus está presente entre nós, numa busca completamente equivocada do Espírito, como se o Espírito passasse 24 horas pensando em 1000 maneiras de nos dar experiências incríveis para nos emocionar 24 horas.
Obrigado porque as bênçãos dos céus nos mostram que fazemos parte de uma história de amor, de um Deus que não nos amou por causa do que fazemos ou deixamos de fazer. Isso é tão confortante, Senhor. É tão bom saber que o Senhor nos ama e não sabemos o motivo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, não sabemos lidar quando sentimos o vazio e a solidão. Isso acontece quando nós estamos longe da igreja, estamos longe dos irmãos. A gente fica como aquela brasinha que sai da fogueira e nos primeiros dias ela ainda está quentinha, mas o problema é que passa o tempo e ela seca, fica fria. Ah, Senhor, mas se pegar aquela brasinha e jogar de novo na fornalha, ela volta a pegar fogo. E é isso que a gente é, Senhor. A gente é um fogo que só permanece em chamas na congregação. Todas as vezes que a gente quer viver longe da igreja, a gente esquece que nós fomos eleitos para sermos igreja. Fomos predestinados para sermos igreja. E a gente esquece desse plano maravilhoso que desde o início o Senhor preparou para o seu filho uma noiva. Que coisa gloriosa! Somos essa noiva. E o Senhor não nos deixou livres para nos organizarmos para o noivo. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos embelezar, para nos ornamentar, para manter a nossa pureza, para manter a nossa santidade. E é isso que te pedimos perdão, Senhor, pela maneira sórdida como trabalhamos com Teu Espírito, como se Ele fosse apenas uma máquina de calcular, como se Ele fosse apenas um agente intelectual, nos fazendo entender o que nós não conseguimos entender com a nossa própria mente. Te pedimos perdão pela maneira como tratamos a dádiva do Espírito, sem entender que Ele é o penhor de que um dia te veremos face a face, porque Ele, o Espírito, está entre nós. E é por isso que podemos ficar tranquilos, temos a garantia de que nós veremos o Senhor, de que nós um dia vivenciaremos as bodas do Cordeiro, porque o Senhor não nos deixou só, o Senhor nos deixou o Teu Espírito. E a todos os que aqui se encontram, se sentem sós, solitários, ainda que estejam acompanhados de familiares, de parentes, amigos, que possam encontrar a doce presença do Espírito no meio da congregação. Que a gente saiba que o Teu Espírito está em nós, mas que Ele também está na congregação. Que quando Ele age em nós é de um jeito, mas quando Ele age no meio da igreja, há fruto do Espírito, há dons, há crescimento e, acima de tudo, a conversão, a evangelho, a prostração e a adoração. Louvado seja o Teu nome, Pai, essa é a nossa oração. E é no nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém.